A decisão do Campeonato Maranhense no seu segundo turno está programado para domingo no Estádio Castelão. Até aqui, nenhum dos clubes, o Maranhão como mandante e o Motoclube de São Luís, se manifestaram a respeito de alguma mudança de data e horário pela federação. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, compartilhe e faça os seus comentários aqui para o Fala Galera. Campeonato Maranhense, vamos ter já a final, que pode ser única, decisiva do estadual, caso o Maranhão venha a triunfar neste domingo, diante do Motoclube de São Luís. Se isso não acontecer, teremos mais 2 jogos, porque aí o Moto seria o campeão do segundo turno e, consequentemente, vice-campeão do estado, estando inserido em 2024 no calendário nacional. Que bom, né? Porque o Motoclube, que ficou sem calendário neste ano de 2023, somente o Campeonato Maranhense, pode ter a Copa FMF, mas no ano que vem se garantiria. Mas é o jogo da vida do Motoclube, é bom que se diga aqui para o torcedor rubro-negro. Ele passa a ser o jogo mais importante do que o confronto diante do Sampaio Corrêa, porque o Moto vem assim no fio da navalha desde o campeonato, quando quase não conseguia a classificação. Depois esse jogo decisivo, jogo único diante do Sampaio, onde teve sangue nos olhos, segundo o próprio treinador do Sampaio, né? E conseguiu essa vitória, estava mais focado, teve mais vontade de vencer e venceu. E agora tem um outro desafio importantíssimo diante do Maranhão Atlético Clube, que é o jogo do ano, que é o principal jogo do time rubro-negro, para se garantir em calendário 2024. Se o Maranhão vencer, o vice-campeão do estado será o Sampaio Corrêa, porque obteve o maior número de pontos em toda a competição. Então é o jogo do Moto, e o Motoclube está trabalhando firme e forte nesse propósito. Claro que com algumas atrapalhadas da própria diretoria do time rubro-negro, quando deixou de inscrever no campeonato 2 atletas, o Nike e o William, e que o Marcinho só foi informado no sábado antes do jogo, e vão ser sérios desfalques para esse confronto diante do Maranhão, em que pese ainda o time do Moto não ter só esses problemas. Além de só ter só um goleiro inscrito para a competição, o João Anderson, que era o outro goleiro, acabou indo embora, e somente o Éder ficou, e com cartão amarelo, o Éder. E aí, dá para ti? O Moto se esqueceu de inscrever 2 atletas importantes para a competição, mas deu certo contra o Sampaio. Contra o Maranhão Atlético vai dar certo? E a gente estava estranhando que nenhuma providência o Moto tinha tomado. O grande detalhe é que o presidente acha que ele sabe tudo. E aquilo que a gente já falou, tem que estar bem assessorado. Se não tiver bem assessorado, se não tiver uma diretoria competente, e isso compreende mesmo do presidente até o roupeiro, a coisa não anda. A coisa fica complicada. E mais uma pichotada foi dada quando você não inscreveu 2 jogadores importantes, que agora, né, não vão poder jogar o campeonato, porque não estão inscritos na federação, e a inscrição terminou em uma sexta-feira, antes do primeiro jogo da semifinal, antes do jogo Maranhão Atlético e Pinheiro. Aí eles pensaram no bid da CBF, bid, e esqueceram de registrar os jogadores na federação, entrar no sistema da federação. E aí? Irregularidade total. Não adiantou a pressa para o bid se não estavam no sistema da federação. Era muito melhor você ter colocado no sistema da federação e depois até se esquecido nesse jogo do Sampaio Corrêa do bid, que você teria prazo para colocar no bid, você pode colocar a qualquer momento. Mas não entraram no bid da CBF, consequentemente não jogaram. Não entraram no sistema da federação, não estavam inscritos no campeonato. Agora, galera, seguinte, o Moto colocou pelo menos uma nota oficial, né? E a nota é essa aqui. Em virtude dos últimos acontecimentos sobre o registro de atletas, a diretoria do Motoclube informa que realizou a substituição do supervisor de futebol do clube e passará a ser comandada pelo Hilton Júnior. Hilton Júnior passa a ser o supervisor. Mas por que não disse que era o supervisor do Moto aqui? Então, dizia também na nota, agradecemos e tal, os trabalhos prestados do supervisor
e muito obrigado, e vida que segue, né? Mas essa foi a nota que colocou lá o presidente do Moto, Iglesias Moisés. E o jogo importante que o Marcinho faz questão de dizer que o favoritismo é do Maranhão Atlético Clube, tal como fez com o Sampaio Corrêa para fazer a tal psicologia em cima dos jogadores, atirar para o outro lado o favoritismo, e que é rebatido pelo José Augusto. São dois técnicos maranhenses. Eu quero ver esse embate. Esse embate é bom, hein? Dois técnicos, um já bem experimentado, que é o Marcinho, experiência inclusive de Série B do Campeonato Brasileiro. José Augusto, que está iniciando uma carreira aos 44 anos de idade, né? Já iniciou um pouquinho antes, mas está aparecendo muito mais agora. Um trabalho brilhante à frente do Maranhão Atlético, e que, na minha opinião, tem muito futuro na sua carreira de treinador. Foi um craque de bola, muito bom jogador, vestia 10 do Sampaio. Então, o Zé Augusto, ele coloca do outro lado o favoritismo. Eu digo aquela história, galera, que o Maranhão vem comendo pelas beiradas, aquele famoso come quieto, o cara não está dando nada, ele está se chegando, e vai chegando, e chegou, né? O primeiro a estar na final do Campeonato Maranhense, com um jogo para matar o Campeonato Maranhense. Esse é o jogo da vida também desses atletas, do próprio treinador José Augusto, que vai ser a maior conquista dele como técnico de futebol, e a conquista do estadual. Então, o Maranhão não vai dar moleza, não. Ele já estuda uma possibilidade de fazer mudanças no time em relação ao esquema de jogo. Pode ser que entre com 3 zagueiros. Lógico que viu o jogo diante do Sampaio, do Moto Sampaio, estudou o adversário, sabe os pontos fortes, sabe que o Moto necessita da vitória, e para isso vai ter que atacar, vai ter que buscar o resultado, e o resultado que interessa é a vitória para o Moto. Claro que se houver empate no tempo normal, teremos a loteria, mas a loteria para o Moto Clube não é uma garantia de vitória, então o time vai ter que se atirar. Eu acho que a leitura do José Augusto, ele é muito correta. Eu vou esperar o desesperado. Se perder o segundo turno, eu ainda estou na final do campeonato. Já o Moto, se perder o segundo turno, não tem nada, absolutamente nada. Quer dizer, aquela velha história, nadou e morreu na praia. Não é isso que o torcedor do Moto quer, não é isso que os jogadores querem, não é isso que a diretoria quer, não é isso que o técnico Marcinho quer, né? E a bem do futebol que o Moto esteja na final do Campeonato Maranhense, né? Essa camisa gigantesca que vai completar nesse ano agora 86 anos de existência. Então o time rubro-negro é um gigante do futebol do Maranhão, um gigante que precisa estar inserido no contexto a nível nacional, ter calendário nacional, ter uma torcida gigante. Então é necessário, como o Maranhão Atlético, que penou lá na Série B, passou 2 anos na Série B, acabaram o Maranhão Atlético naquela época, deixaram ele lá na Série B, e aí o Nhônio pegou, Carlos Eduardo Nhônio, acabou pegando o Maranhão Atlético Clube, né? Aprendeu no primeiro ano, depois viu que era necessário você ter um suporte de alguém que tivesse conhecimento, experiência, e aí um nome grande que é atleticano também foi do Evandro Marques. O Evandro Marques chegou, um dirigente muito experimentado, profundo conhecedor da matéria, e veio para somar com o Carlos e com todos os demais que estão no Maranhão Atlético, Sabiá, e todos eles da diretoria, e aqueles que já passaram, inclusive o França Dias, lógico que dá as orientações dele, e principalmente porque o Nhônio é da família dele. Então eu acho que é por aí, e aí você vai somando essas forças e fazendo um bom trabalho, porque o caminho das pedras o Evandro Marques conhece. E o Carlos Eduardo Nhônio, que é acostumado também, desde o futsal, está envolvido como dirigente de futebol, sabe como lidar também com os atletas. Então tem tudo isso, um relacionamento muito estreito, muito aberto, e isso faz com que o atleta ganhe muita confiança. Não é aquele relacionamento um tanto quanto distante, não, é muito próximo. E aí você acaba tendo um grupo bem fortalecido. E tanto é assim que não precisou ir muito longe para o Maranhão Atlético Clube conseguir triunfar nesse campeonato, está bem no campeonato, enquanto o Sampaio fez tantas contratações e não conseguiu estar no patamar que está hoje. O Maranhão Atlético, finalista do campeonato minimamente, né, para ter outros 2 jogos,
São 3 jogos, né? No caso, se o Maranhão perder, terá mais 2 jogos. Aí o Moto Clube de São Luís e Maranhão, se houver uma vitória do Moto Clube de São Luís, aí teremos mais 2 jogos, com a decisão do campeonato serem 2 jogos. Mas o segundo turno é só um jogo. Por isso que eu falei no conteúdo anterior, que eu não imaginaria por que a federação, com tanta pressa para terminar o campeonato. Eu não imagino por que aconteceu isso, essa pressa. Aí eu vi o Nina falando de que não, porque é para o Maranhão poder se organizar, vai disputar a Série D. Cara, a Série D vai começar em maio para o Maranhão, começa em abril a Série B, a Série C um pouquinho mais na frente, uma semana depois, e depois, lá no mês de maio, começa a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, que pressa é para se reestruturar? O Moto que é para pagar, para não ficar com mais uma folha, afinal de contas, o dirigente foi que pediu isso para a federação? Ou é uma preocupação do dirigente sem consultar os dirigentes dos outros clubes, inclusive do Sampaio Corrêa, quando você tem apenas um jogo que define um mata, não é nem um mata-mata, aí você vê em outros campeonatos, ainda estão em oitavas de final. Aqui você tem uma pressa danada para terminar o campeonato estadual, uma coisa assim impressionante, e vai ficar todo mundo sem calendário agora, até começar as competições nacionais, se o Maranhão mata esse jogo domingo. Por falar em jogo domingo, os dirigentes do Maranhão Atlético Clube, nem do Moto Clube de São Luís nesse momento, eles não procuraram, ainda não divulgaram o preço de ingresso para o jogo e nem falaram se irão fazer uma data ou não, uma data, querer adiar ou antecipar essa data do campeonato, porque tem jogo, só me engano, Vasco e Flamengo aí, mas aí o dirigente da federação já disse, olha, se botar de madrugada, se botar 6 horas da tarde, se botar no dia anterior, o torcedor que vai é aquele que gosta de futebol, porque o torcedor do estado não está indo, e é verdade. Nisso aí o Rangina tem completa razão. O torcedor não tem comparecido, o torcedor não tem ido ao estádio, e em que pese a gente tenha chamado tanto o torcedor, o Maranhão veio lá da Série B para a Série A, até fazendo uma campanha espetacular, o torcedor não comparece, o torcedor do Motoclube de São Luís também, pelo que o Moto estava apresentando, talvez até melhore, a confiança agora deve ter aumentado muito do time rubro-negro, dos torcedores rubro-negros para o time, e aí com essa esperança de conquistar o campeonato, ter um calendário, de ser minimamente vice-campeão, que é o Moto precisa. Então, pode ser que anime mais o torcedor do Moto Clube, porque o torcedor do Sampaio Corrêa nesse ano deixou muito a desejar. O jogo do Sampaio e Moto, nós tivemos o quê? Tivemos ali pouco mais de 4 mil torcedores presentes no estádio, pagantes 3 mil e alguma coisa. Então é pouco para um super clássico dessa magnitude entre Sampaio e Moto, as 2 maiores camisas do estado do Maranhão. E agora vamos ter o Maremoto, que é super tradicional, o Maranhão Atlético Clube, o segundo time mais antigo do estado, o terceiro é o Moto Clube de São Luís. E aí, galera, vamos para o jogo então, se é domingo, se a federação marcou para domingo, é isso que está aí, vamos para lá domingo. O jogo está programado para 16 horas no estádio do Castelão, Estádio Castelão, 16 horas a bola vai rolar. O nosso querido amigo João Ricardo vai trazer as informações para nós do Moto Clube nesta terça-feira, iniciando então os trabalhos para esse confronto diante do Maranhão decisivo. Diga aí, meu craque João Ricardo. O Moto se reapresentou hoje pela manhã com treinamento físico em uma academia parceira e agora à tarde faz o primeiro treino com bola, com o foco voltado completamente para o jogo mais importante do ano para o Papão do Norte. Essa final contra o Maranhão, decidindo aí o segundo turno do estadual. Primeiro treino com bola, portanto, hoje à tarde no CT Pereira dos Santos. Ontem, jogadores receberam folga depois da classificação na vitória contra o Sampaio. Então, reapresentação marcada para essa terça-feira, que já iniciou, como disse, e o técnico Massinho, durante toda essa semana, até o sábado, ele vai ter que pensar qual a melhor formação colocar nesse jogo contra o MAC. Ele tem 2 desfalques, 2 jogadores que vão cumprir suspensão automática. No meio-campo, o Railson, que fez uma boa partida contra o Sampaio, vai agora ter que acompanhar esse jogo do Maranhão contra o Maranhão na arquibancada, vai estar suspenso. E aí o Leal, que é volante, é opção imediata. Pode ser que um outro jogador seja uma opção ali também. O
Massinho ele pode, né? Ele tem ali como adaptar. Ele tem o próprio Luiz Felipe, que é um zagueiro, mas joga como lateral e pode avançar também como volante. Ele pode ser colocado ali no meio-campo. Mas só que a tendência é ele escalar o Leal, até porque o Massinho tem essa história de passar confiança para esses jogadores que ele levou para o profissional. O Ronald, o Leal, jogadores que estavam na base do Moto, que o Massinho lá atrás guindou, né, ao time profissional. São jogadores da confiança dele. Então, o Leal, a tendência é que seja titular, substituindo aí ao Railson. No segundo tempo contra o Sampaio ele já entrou, o Leal, né? E na defesa, aí são duas opções. Tem o próprio Luiz Felipe, que eu acredito ser o favorito, mas tem o Renan também. Já estreou, já jogou nesse Campeonato Maranhense, chegou por indicação do próprio Massinho. O Luiz Felipe entrou contra o Sampaio, mas fazendo aquela trinca e caindo mais pela esquerda, porque ele tem esse papel. Ele joga também como lateral pela esquerda, ele consegue avançar com certa qualidade, o Luiz Felipe. E o Renan já é um zagueiro com a característica mais defensiva mesmo, para trabalhar ali na primeira linha. Então são essas duas opções que serão testadas ao longo da semana, a começar de amanhã. Porque hoje, como é o treino com bola, o primeiro da semana, costuma ser aquele treino técnico, né? Não tem muito trabalho tático. Trabalho tático a gente começa a ver na quarta, na quinta e ali na sexta-feira conclui, porque sábado já é um treino mais leve para o jogo ser no domingo às 4 horas no Estádio Castelão. O torcedor está perguntando aqui sobre ingressos. Essa informação a gente vai ter que aguardar por parte do Maranhão. O MAC é o mandante e é interessante aproveitar, né, o embalo e a empolgação das duas torcidas para vender logo de forma antecipada, mais rápido possível. Hoje já é terça-feira, o jogo é no domingo. Então, por enquanto, não se tem essa informação sobre a venda antecipada de ingressos e o Motoclube se prepara durante a semana para buscar esse título no segundo turno e decidir contra o próprio MAC, o estadual. Então é isso, meu craque João Ricardo, muito obrigado aí pela sua participação. Domingo estadual, então o torcedor já sabe. Na hora que colocar os ingressos à disposição, lógico que o João informa, que o Wallace também informa para nós, que a gente vai estar muito bem informado. E por falar em Wallace Brito, meu craque Cássio Costa, minha galera, vamos então trazer agora as informações com o nosso colaborador também aqui no canal, o Wallace Brito. Diga aí, meu grande. O clássico do próximo domingo é Maremoto decidindo o segundo turno do Campeonato Maranhense. Para o MAC, vale o título estadual de uma maneira geral. A equipe, se vencer o jogo do próximo domingo no Castelão às 4 horas, se consagra campeão maranhense do ano de 2023. Portanto, uma vitória separa o Maranhão do título de campeão do estado. E a equipe vem se preparando justamente para isso, para tentar conseguir esse título importante na galeria de conquistas da equipe atleticana. Na reapresentação que aconteceu ontem, na segunda-feira, os atletas fizeram uma atividade na academia do clube e depois lá no gramado do campo do Parque Valério Monteiro. Sobre a equipe que deve ir a campo na partida contra o Moto, o técnico Zé Augusto está sinalizando algumas mudanças, especialmente com relação à parte tática do time. O Zé Augusto ele pode jogar com 3 zagueiros, num esquema parecido com aquele que foi a campo na partida contra o Sampaio Corrêa, naquele empate, né, em 2-2. Foi um esquema em que ele se agradou e pode repeti-lo, como fala aqui no microfone Mirante o técnico Zé Augusto. Se trata de um clássico, né? E além de um clássico, é uma final. Eu acho que o início de preparação ele tem que ser pensando naquilo que nós podemos fazer durante o jogo, né? Principalmente na parte ofensiva. E no final da semana a gente tentar modelar um pouco a parte defensiva, né? Do que a gente viu do jogo do Superclássico entre Sampaio e Moto, daquilo que a gente viu no jogo inteiro, do que o Moto vem fazendo durante a competição, nessa reta final. Eu acho que a gente, nessa reta final de semana também, a gente disponibiliza já o time que deve entrar, né, contra o Moto. A gente sabe, eu tenho algumas dúvidas, a gente gostou muito do sistema que a gente jogou no último clássico contra o Sampaio, né, o sistema com 3 zagueiros e defendendo numa linha de 5, até porque o adversário tem que vencer o jogo para puxar por 2 jogos, porque também, senão eles podem perder a possibilidade de conseguir algo no ano que vem, né? Então a gente tem essa carta na manga, mas sabendo também que tem que atacar o adversário, mas sabemos também que o adversário é muito forte no poder reativo, né? Tem dois beiradas que correm bastante, que são teoricamente 2 laterais, né? Então a gente tem que ter muito estudo para a gente poder parar esse time. Eu acho que eles vêm motivados e isso é muito perigoso para nós. Tá aí, portanto, a palavra do técnico Zé Augusto analisando esse duelo do próximo domingo. Caso ele jogue num esquema com 3 zagueiros,
Aí, provavelmente, quem seria encaixado para fazer essa função seria o Fernando, que foi o escolhido naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, até fez gol naquela partida, então pode ser que ele seja encaixado ali, se o técnico Zé Augusto jogar mesmo com 3 defensores. Mas tudo isso vai ser definido ao longo desta semana, já para o clássico do próximo domingo. Com relação a ingressos, a diretoria deve disponibilizar a venda dos ingressos no máximo até a próxima quinta-feira. E aí o Maranhão também vai divulgar informações a respeito dos setores do estádio Castelão, já que é o mandante do jogo, e também sobre os valores das entradas para o jogo do próximo domingo. Então é isso, galera. Tudo pronto aí para esse confronto do Moto Clube de São Luís e Maranhão Atlético Clube, Marcão Machão, que é o mandante, é quem vai ser responsável pelos ingressos. E aí a gente vai disponibilizar também aqui para você os locais onde irão ser vendidos, mas o confronto, repito, só no próximo domingo, 16 horas, no estádio Castelão. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha importante, compartilhe e faça os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.